Ok, pessoal, estamos de volta. Acredito que agora, segundo o que o Felipe me disse, agora nós estaríamos bem, que agora não haveria mais problema de instabilidade. Eu particularmente questiono e duvido que isso resolva, mas tudo bem. Esperemos que tenha melhorado. Pergunta. Então, como eu estava respondendo para a Mônica, a gente pode utilizar os mesmos conceitos para fundos imobiliários? Sim. A gente tem que entender que os fundos imobiliários são diferentes na análise do que as ações, porque alguns fundos vão ser fundos de papel e outros vão ser fundos de tijolo. Logicamente, os fundos de tijolo são muito mais consistentes e, obviamente, muito mais importantes que os fundos de papel. Tá? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso realmente. Tá? Bastante atento, eu diria. Muito bem. Dito isso, então, tá? A forma de observar os fundos, ela é completamente diferente da forma em que a gente procura entender e observar as ações, já que a forma, inclusive, de produção de dinheiro desses fundos é diferente do que a forma de produção das ações. Mas o conceito de que é um patrimônio e de que, como tal, tende a produzir um ativo que tende a produzir dinheiro com o tempo, ele é até mais facilmente visualizado nos fundos imobiliários do que nas ações em si. O paciente Guilherme fala sobre Vivit 4, Vale 5, CEMIG e a BEV 3. CEMIG a gente já falou agora há pouco, tá, Guilherme? Vamos falar sobre Vivit 4 e colocar a Vivit aqui. Para que a gente possa olhar. O PL está abaixo de 8, o ROI médio de 12, nada demais, dá para trabalhar. A gente tem então o papel com uma margem subindo nos últimos meses, o lucro líquido está subindo, a gente nota o demonstrativo de resultado da empresa e o nível de endividamento crescendo, mas o patrimônio subiu muito, o que compensa esse crescimento do endividamento. Então a gente resta olhar agora o gráfico para procurar verificar se o papel se encontra dentro do cenário. No gráfico semanal, nós vemos que o papel realmente está na zona de entrada pelo modelo 2. Tá? Ou seja, se aproximou com o CFR 14 na zona de suporte. Rompimento da máxima da semana passada, mesmo esse fechamento aqui, ó, já teria sido o ponto de entrada do momento 2 da Vivit 4. O ponto de stop, o ponto de alvo seria com o FR 14 indo para cima de 70, fechar as posições dentro da Vivit. Tá? Então, sim, Vivit 4 gera um possível sinal. Outro papel que ele solicitou visualizar seria Vale 5. Esse papel realmente, vamos olhar aqui, é um papel importante dentro do mercado. Então sempre vale a pena a gente estar olhando a Vale 5 com atenção, já que é um papel que tem uma importância muito grande. Temos um PL extremamente alto na Vale, com um ROI podre. Não é nem um ROI ruim, é um ROI podre. A Vale está com um PL gigantescamente elevado para um ROI muito ruim. Quando a gente olha, isso já torna o primeiro sinal de análise péssimo. Quando a gente olha as margens, elas desabaram. Para piorar, o lucro líquido da empresa despencou. Ele não caiu, ele despencou. Tá? O lucro líquido da empresa foi para praticamente prejuízo. A Vale está muito ruim do ponto de vista de fundamentos. Muito ruim. Tá?
Quando a gente olha os outros aspectos, a gente fica ainda mais preocupado com a Vale. Porque a gente vê um nível de endividamento crescendo muito e o patrimônio estável quase caindo nos últimos 2 anos. Vale não é mais Vale. A Vale deixou de ser Vale. Tá? Do ponto de vista de fundamentos, a empresa está muito ruim. E quando a gente bota a Vale, a gente vê que o gráfico semanal havia gerado uma possibilidade de entrada por aqui e já está dando inclusive a saída. Essa semana. Tá? Então o setup 2. Tá? Mas o setup mais longo, aquele setup de acumulação, até a média virou para cima. Mas não é uma empresa que se encontre dentro dos fundamentos que eu considero mínimos para se pensar em colocar entradas. Então, realmente, não tenho nada para fazer na Vale. Absolutamente nada do ponto de vista de meta profissionais liberais. Mônica comentando que a tradução estava muito ruim e cortou toda a parte da RNGO 11. Vamos lá. Então, a RNGO 11, a gente vê que a empresa se encontra pelo sistema 1, longe do ponto de entrada, que foi aqui embaixo. O ponto de entrada tinha sido aqui. E depois aqui. Em 66. Então, o sistema 1 de entrada, o sistema 2 de entrada não permite a compra no momento da Ringo. O sistema 2 de entrada permite a compra mensal, comprando um pouquinho todos os meses para aumentar as posições dentro desse ativo que produz uma renda mensal. Tá? Então, realmente aqui do ponto de vista de sistema, o único sistema que permitiria tomar posições dentro da Ringo seria este, o sistema 1, que eu vou comprando aos poucos todos os meses. BRCR11 não. BRCR11 está com a média móvel de 200 dias virada para baixo, o que impede qualquer tipo de acumulação de prazo mais longo, inclusive recomenda saída do fundo, e ao mesmo tempo a gente vê o FR14 longe da zona de suporte, que seria a entrada no modelo 2. Então BRCR11 não se encontra dentro dos fundos que eu estaria pensando em acumular. XPGA11, sim. XPGA11 se encontra dentro dos fundos que eu penso ser um momento interessante. A gente nota o FR14 na zona de suporte. Tá? Esse é um fundo não de ativos, ele não tem imóveis dentro dele, o que ele tem são CRIs ou papéis de outros fundos. Tá? Mas está num ponto que o modelo 2 orientaria a compra exatamente agora, para pensar em fechar a posição, se nós fôssemos trabalhar com a venda de posições, lá em 78, na verdade 80. Né? A gente tem que observar, como eu mencionei anteriormente, que fundos imobiliários são um pouquinho diferentes das ações, porque neles é mais premente a ideia de que isso é um ativo que gera uma renda mensal. Nas ações, isso não é tão visível, não é tão palpável. Nos fundos imobiliários isso é mais palpável. Então, o Guilherme tinha perguntado sobre Vivit, respondemos Vale, CEMIG já tínhamos comentado, a BEV3. A BEV3 a gente viu que tem uns fundamentos muito bons. Do ponto de vista de média móvel, a gente viu uma média móvel flat, ou seja, não permitiria acumulação. A gente viu o FR14 ruim também, não permitindo a entrada foi aqui. Estaremos comprados até agora pelo FR14, esperando que o FR14 chegasse a 75 para pensar em fechar alguma posição. Tá? Participante Teisen. Gostaria de comentar acerca da média móvel de 9 no papel da Detex 3. Quando é possível entrada no semanal? A média móvel de 9 não faz parte do modelo profissionais liberais. Tá? Em nenhum momento eu falei sobre a média móvel de 9 nesse sistema. Os dois sistemas preconizados no profissionais liberais não abordam a média móvel de 9. Tá? A gente até pode falar da Detex 3 no sentido dos fundamentos desta empresa. A gente vê que ela tem um PL acima de 10 e tem um ROI baixo, isso já
tira um dos critérios interessantes do ativo. A gente vê as receitas estáveis, margem estável, lucro líquido está bonito. Então a gente tem pelo menos o lucro líquido como um bom ponto. A gente tem um nível de endividamento muito grande, mas um patrimônio crescendo igual monta, o que compensa. A gente tem 3 critérios dos 4 apresentados. Tá? Então o DTEX 3, se a gente for olhar aqui, até poderia ser operado. O FR14 já deu entrada. O modelo de FR14 do profissionais liberais teria dado entrada aqui, na ruptura da máxima do candle que fez o FR14 chegar lá embaixo em 35. Então aqui em 8,59. E o alvo de saída dessa operação pelo profissionais liberais seria quando o FR14 chegasse em 71. Tá? Assim como foi essa entrada aqui, com o alvo sair daqui. Agora, pelo modelo 2, de média móvel, nós não poderíamos estar acumulando ainda, porque a média móvel de 200 dias ainda estaria virada para baixo. Ok? Muito bem. A Mônica pergunta sobre outros fundos imobiliários. HGLG11, HGR11, o KNR11. O ideal seria que a gente fizesse uma conversa só sobre fundos, então, tá? Porque não dá para misturar alhos com bugalhos. Nós estamos falando de ações e a forma de entender os fundos imobiliários, ela tem que ser obrigatoriamente diferente da forma de entender os diferentes fundos imobiliários que existem. Cada fundo imobiliário é uma particularidade. Alguns são compostos de hospitais, outros são compostos de ativos de papéis. Então, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Tá? Vamos falar sobre eles então agora. O Kinea, tá? O Kinea, a gente vê média móvel caindo, o que não permitir acumulação mensal ainda. A gente vê que no aspecto de IFR 14, os pontos mais perfeitos de entrada já aconteceram. Foram aqui e aqui. Esses teriam sido os 2 melhores timings de entrada, especialmente aqui. Tá? HGRE11. Mesma coisa para HGR11, a gente vê que estamos longe do ponto ideal de entrada na HGR11, que o ponto de entrada seria aqui, quando o FR14 chegasse em 30, 30, 30, estamos em 41. E quando a gente olha média móvel de 200 caindo, nada para ser feito. Tá? Pergunta do Guilherme, se existiria um stop no modelo FR14? Boa, Guilherme. Idealmente, sim. Para o trader menos experiente, não. Para o trader um pouco mais experiente, sim. Tá? Qual seria a forma de trabalhar um stop aqui, eventualmente? Vamos lá, Grandene. A gente viu que a Grandene gerou uma entrada quando ela bateu aqui. Ó. Então aqui teria sido a entrada pela Grandene. Muito bem. Quando o papel vai com o seu FR14 para a zona de suporte, a gente marca a máxima daquela semana, quando rompe, executa a entrada. Tu comprou aqui. O stop dessa operação fica abaixo dessa mínima. E aí com isso tu tem um risco limitado. O risco aqui está limitado praticamente em R$ 1,12, que é a distância dessa máxima para o teu stop. Tá? Se estopar, e pode acontecer de ser estopado, tu continua descendo o teu ponto de entrada pela máxima de cada semana até que tu execute a entrada. Vamos voltar para cá. Eu acho que isso pode ter acontecido aqui. Não aconteceu. Vamos voltar para cá. Talvez tenha acontecido aqui. Também não. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Digamos que eu tivesse feito essa compra aqui, ó. Aqui, perfeito. Ó, aqui, ó. Então, desce para o nível de suporte e eu marco essa máxima. Na semana seguinte, vejo que o preço sobe e eu compro. Daí eu coloco o stop abaixo dessa mínima. E aí na próxima semana eu sou estopado.
Fui estopado, não tem problema nenhum. Eu vou, assim que eu sou estopado, eu boto uma compra acima dessa máxima de novo. Porque eu continuo com o FR bastante sobrevendido. No próximo candle, eu abaixo o ponto de entrada para esta máxima. No próximo candle eu compro de novo e daí coloco o stop abaixo dessa mínima. Quase estopado de novo, mas não fui. E aí o papel vai embora. E se eu tivesse sido, eu teria baixado o ponto de entrada para essa máxima e estaria comprando de novo. Seguiria exatamente o mesmo sistema daí para frente. Tá? Muito bem. Muito bem. Participante. Então, Guilherme, existe o stop pelo FR2, fica abaixo da mínima da semana que teve a sua máxima superada e que gerou nosso ponto de entrada. Essa aqui é a resposta correta. Tá? Na PSSA3, se a gente tivesse utilizado esse modelo para executar uma possível entrada, nós teríamos executado a nossa entrada nessa ruptura aqui, ó. Nesse ponto. Em que o FR14 chegou no nível de suporte. Então, se o cara fez a compra aqui, o stop dele obrigatoriamente tem que ficar abaixo dessa mínima. Tá? Perdeu aquela mínima, ele estopa e aí vai descendo o ponto de entrada pela máxima de cada semana até fechar o trade. Stop gain não existe. Tu vai ter só o teu alvo de quando tu pensa em fazer a tua venda. Que vai ser quando? Quando o papel se aproximar da zona de resistência do FR14. Aqui, ó. Vamos voltar para cá. Então, digamos que eu tivesse feito uma entrada aqui, ó, na PSSA13, que a gente já viu que tem os critérios adequados. Ah, aqui está ótimo, ótimo, perfeito, vai poder exemplificar todo o sistema. Então, eu tenho uma entrada acontecendo aqui, se eu romper essa máxima. Na semana seguinte, eu comprei, coloco o stop nessa mínima. Na semana seguinte, eu sou estopado. Estopou. Tudo bem, estopou, eu coloco a entrada de novo nessa mínima. E aqui eu levei então o stop de quantos por cento? 6% de stop. Romper essa máxima, eu compro de novo. Próximo candle, comprei. Boto o stop abaixo da mínima da semana que eu estou comprando. Onde é que está a resistência imediatamente anterior? Se a gente for olhar, o topo principal do FR14 está aqui em 80. Então vamos lá para 80, como alvo. Bem. Próximo candle, próximo. Agora eu não preciso mais olhar o mercado. Por que eu não preciso mais olhar o mercado? Porque eu já coloquei meu stop aqui. Eu estou com o FR em 44. Vocês acham que semana que vem o papel vai chegar com o FR 14,80? Não. Vocês acham que no mês que vem chega? Não. Vai levar alguns meses para chegar com o FR 14,80. Então eu vou olhar só no mês que vem. Aí eu vou olhar daqui a um mês, então. Ó, já foi uma 2, 3, 4 semanas. Mês que vem eu vejo o FR está em 50. Tem alguma coisa para fazer? Nada. Vou olhar mês que vem de novo. 1, 2, 3, 4 semanas. E FR em 59. Alguma coisa para fazer? Nada. Vou olhar no mês que vem. Enquanto isso, eu vou continuar minha atividade profissional. Eu vou continuar atendendo meus pacientes, vou continuar fazendo minhas coisas. Enfim, vivendo. 1, 2, 3, 4. E FR está em 63. Tem uma coisa? Nada. 1, 2, 3, 4. Tem uma coisa para fazer? Nada. 1, 2, 3, 4. Tem uma coisa para fazer? Nada. 1, 2, 3, 4. Alguma coisa para fazer? Nada. 1, 2, 3, 4. Alguma coisa para fazer? Nada. 1, 2, 3, 4. Quando eu chego aqui, agora eu estou com o FR em 75. Agora eu estou com o FR em 75. O que significa que meu stop que estava aqui embaixo, agora tem que ser trazido para a mínima dessa semana. Então eu trago para a mínima dessa semana. Vejam que essa compra, ele está me rendendo quanto? 60% de ganho. Eu levei um stop de 6% e agora estou com 60% de ganho. O que eu posso fazer agora? Se eu entrei com 100 mil e vender tudo, vai retornar 160 mil. Eu posso vender só o suficiente para me voltar 100 mil para minha renda fixa e ficar com o resto em ações, o resto da vida. Ou vender tudo e esperar o FR14 aqui embaixo. Bom, passa-se a semana seguinte, não fui estopado ainda,
Agora, provavelmente, eu fui estopado e daí eu liquidei a posição. E agora o dinheiro volta para a renda fixa. E agora eu vou esperar o FR aqui embaixo de novo. Aí fica quanto tempo na renda fixa até o FR voltar lá embaixo? Ainda não voltou, ainda não voltou. Agora ele começa a voltar. Ó, voltou. Voltou para a zona de suporte. Começa a marcar essa máxima. Quando romper, executa. Ó, mais uma entrada. Comprei. Estou comprado agora. Stop está ali. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mês que vem. 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 1, 2, 3, 4. Agora, eu sou obrigado a trazer o stop desta minha mínima para a mínima dessa semana. 1. Traz para a mínima dessa semana. Porque agora eu estou com a FR em 80. Stop a posição. Então, este trade aqui, 47%. E agora o dinheiro volta para a renda fixa. Voltou para a renda fixa e vai esperar o FR14 lá embaixo. O dinheiro está na renda fixa. Está rendendo lá na renda fixa. Veja que agora chegou a se aproximar bem pertinho, né? Mas não bateu. Então não deu entrada. Ok? É esse o sistema. Simples, fácil, absurdamente objetivo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito bem. Preciso ver se ficou alguma dúvida do que foi dito até agora, para que a gente possa então estar continuando. Muito bem. Lembrando que existe esse ciclo decennial, é um ciclo consolidado já há mais de 100 anos dentro do mercado. Um ciclo em que os primeiros anos da década são anos de baixa, o ano 0, 1, 2, até mesmo o ano 3. Aí o ano 3 e o ano 4 começam uma alta. O ano 5 é o ano mais forte da década, eu estou salivando para o ano que vem. O ano 8 é um ano de recuo. E depois voltaria a subir o ano em 9 e topo de novo no ano em 0. Tá? Para a gente, Nelson, stop, nesse caso, se eu mantenho sempre um papel, não poderia depois do gain entrar em outro com FR14 baixo? Sim, é possível também, mas naqueles exemplos que eu mostrei, no caso de tu não encontrar nenhum outro papel te dando ponto de entrada interessante naquele momento em que tu voltou para a renda fixa. Eu prefiro voltar para a renda fixa, sendo bem franco. Deixa o dinheiro na renda fixa, ele vai estar rendendo, esperando que no mesmo papel que tu já conhece, que tu já ganhou experiência, que tu já sabe qual que é o nível de sobrevenda e de sobrecompra adequado para o FR14. Ou seja, pessoal, é o seguinte, Nelson. Vamos falar de uma forma bem objetiva. Tá? Se você tentar pegar todas as mulheres do mundo usando uma mesma estratégia, ok? O que vai acabar acontecendo é que tu não vai conhecer bem nenhuma delas e tu não vai saber exatamente como operar nenhuma delas. Ao passo que se tu pega... É o cara que tem 50 namoradas. O cara que tem 50 namoradas não conhece bem nenhuma delas, deve estar levando bola nas costas de todas. Enquanto que o cara que tem uma esposa, o cara que tem só uma esposa, ele simplesmente, ele só de olhar para a esposa, ele já sabe se a esposa está braba, se ela está furiosa, ou se a esposa está querendo jogo. Só de olhar.
O jeito como ela caminha, tu já sabe. E ela tá afim de brigar comigo. Ou ela tá legal, ela tá afim. Só do jeito que ela caminha. Por quê? Porque aquela é a mulher que tu te especializou. Nelson, minha sugestão. Dentro do mercado, se especialize. Escolhe uma ou duas empresas que tu vai conhecer até a alma. Tu vai saber qual é a melhor época do ano que aquela empresa sobe, qual é a melhor época do ano para aquela empresa dar um topo. Tu vai saber exatamente quais são os maiores players daquela empresa, quem é que opera mais na compra, quem é que opera mais na venda. Tu vai saber até qual é a hora em que aqueles players entram comprando, qual é a hora que os players entram vendendo, porque é o único papel que tu olha, tu não olha mais nenhum outro. Aquele é o teu papel. E é dali que tu vai tirar o dinheiro, muito dinheiro. Então, quanto menos papéis você estiver cuidando, mais especialista você estará se tornando, porque mais profundo dentro do papel, respirando o papel, você estará. Tá? Pergunta da Mônica sobre Embraer e pergunta do Alexandre sobre Gerdau. Vamos lá. Embraer. Embraer, PL alto, um ROI bom, o que compensa o PL alto. Então tá bom. Quando a gente olha margem subindo e quando a gente olha lucro subindo, ficamos felizes. Ela teve um ano ruim em 2012, 2013, mas melhorou. Quando a gente olha os demonstrativos, o balanço, melhor dizendo, a gente vê que o nível da dívida está crescendo, mas o patrimônio cresceu muito. Então, do ponto de vista de equilíbrio, a empresa está bem. Ela é uma empresa que gera um fluxo de caixa em dólar. Se o dólar subir, ela está bem. Ela está protegida pelo dólar. Ela é redeada em dólar. Então, essa é uma empresa atraente do ponto de vista de fundamentos. E quando a gente coloca aqui o gráfico da Embraer, no semanal, a gente vê uma bela média móvel de 200 dias subindo, o que permitiria a acumulação de longo prazo do ativo. A gente observa ela próximo do ponto de entrada do modelo 2. Não, já passou. O ponto 2 tinha dado uma entrada aqui, ó. Entendo que a dificuldade sempre é estabelecer qual que é o nível ideal. Para a maior parte dos papéis, o nível ideal é 45 de sobrevenda. Mas para alguns é um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Veja que no caso dela, o ideal está aqui em 37, 38. Se tu não se especializar nela, tu jamais vai perceber essa nuance. Aqui tu teve uma compra, uma compra, uma compra, uma compra, uma compra, uma compra, uma compra. E onde é que é o nível de resistência da Embraer? Aqui, ó. Nós estamos chegando perto da resistência. Agora não é um timing de entrada pelo modelo do método 2 dos profissionais liberais. Para a Embraer, não. Eu precisaria que ela recuasse. Ok? Muito bem. Outra pergunta sobre Gerdau, que foi feita pelo participante Alexandre. Nós teremos, pessoal, uma nova lista dos papéis bons pelos fundamentos que vai ser feita agora nesse mês que eu estou fazendo, tá? Respectivo ao primeiro semestre do ano de 2014. Gerdau tem um PL alto, tem um ROI que é um horror. Então o critério do PL está péssimo. Tá? Ela não consegue crédito. Tá? A gente observa as margens caindo, a gente observa resultado financeiro ruim, a gente vê o lucro líquido caindo. Esquece. Lucro líquido caindo, esquece. Para deixar esse cenário pior, só se o nível de endividamento da empresa estiver aumentando. Aí vai ser pior ainda. Pô, olha ali, ó. O lucro afundou e a dívida disparou. Isso é tragédia. E o patrimônio cresceu. Mas isso é ruim para a empresa. A empresa está ruim. Não está bem. Mesmo sendo uma empresa gerida por um cara que é um gênio da gestão, que é o Erhan Petra. Mas não está legal. Eu não observo a Gerdau em um momento confortável. Tá? Bom, voltando para cá.
Então, como eu estava mencionando, nós estamos entrando próximos do ano mais interessante, que é o ano 5, o ano salivante, né? O ano com maior força direcional. Nós temos uma sazonalidade no mercado que indica fundos entre setembro e outubro, estamos nos aproximando dessa época do ano. Essa sazonalidade foi obtida nos últimos 10 anos, respeitada de uma forma bastante interessante. Setembro, outubro é fundo, maio e abril geralmente é topo, tá? Para os diferentes setores, como a gente está vendo. A ideia é construir uma carteira, uma parte de dividendos, uma parte de crescimento. Tá? A de dividendos são empresas que não vão crescer muito, mas que vão pagar bons dividendos. A de crescimento nominal são aquelas que têm um grande potencial de crescimento. Principais ativos pagadores de dividendos, até algum tempo atrás, era o setor elétrico. O setor elétrico foi destruído pelo governo, deixou de ser um bom pagador de dividendos, excetuando talvez GET e algumas outras, mas de uma maneira geral o setor piorou muito. Tá? A gente continua com alguns setores interessantes, são bons pagadores de dividendos, a gente consegue olhar isso pelo próprio Fundamentos, ele faz uma pesquisa avançada, ou aqui pelo SHB3, uma coisa que eu gosto de fazer, a gente vem aqui, ó. Aí a gente bota um filtro. Ó. Olha que legal. Botamos um filtro. Eu quero o seguinte. Eu quero empresas que tenham um PL maior do que zero. Não pode ser PL negativo, ela tem que dar lucro. Eu quero empresas que paguem mais de 5%, mais de 7% de dividendos ao ano. E empresas que tenham uma rentabilidade do seu patrimônio líquido maior do que 8%. Tá? Aí tu bota OK. E ele faz teu filtro. Essas são as empresas. E aí tu bota aqui pelo dividendo. Essas são as empresas que mais pagam dividendos e que respeitam os critérios que eu mencionei. Isso aqui não tem liquidez? Não tem liquidez. Essa aqui tem. Essa aqui tem. O Whirlpool é fantástica. Poucas pessoas falam dessa empresa. Eu adoro essa empresa. Eu acho essa empresa, do ponto de vista daquilo que eu procuro, muito boa. Olha um PL de 7,5 com um ROI de 38, pagando 19% de dividendos ao ano. Aí tu olha, demonstrativo de resultados, receita, as margens caíram um pouco. Olha o EBITDA crescendo, olha o lucro líquido subindo. Aí quando tu olha os balanços, tu vê ativo subindo, o nível de endividamento caindo um pouquinho e patrimônio subindo. Fantástico, é o que eu quero. A gente vê aqui a GET, a EST já comentada, CEMIG, Ether 3, Ether 3 é uma teteia. É um outro papel muito interessante. Olha ali, PL de 8, ROI de 18, dividendos de 9% ao ano. Aí quando tu vê isso, tu vai olhar os outros demonstrativos, olha a receita líquida subindo, parece um reloginho, olha o EBITDA, olha o lucro líquido. Deu uma recuada no último ano, mas se no ano que vem não recuperar, pode até sair do que seria a minha lista. O balanço patrimônio. Dívida líquida subiu no último ano, tá vendo? Nos últimos 2 anos. Subiu. Importante. A gente observa aqui o patrimônio subindo bem. Então, Ether 3 é um outro papel que está nessa lista aqui. Pine 4, adoro esse banco. Adoro esse banco. Pine, menor dizendo, né? Se a gente botar aqui. Banco é uma coisa que eu gosto muito, porque nesse país banco dá prejuízo, é difícil, né? Olha o PL. Olha o dividendos. 10% ao ano de dividendos. E olha o ROI. Legal, 11,6. Aí quando tu vai lá olhar o que seriam os demonstrativos, receitas, olha o lucro. Lucro legal. Aí quando tu olha o balanço, ativos, operações de crédito subindo forte, os depósitos subindo não tão forte quanto os créditos, mas o patrimônio subindo muito. Espetáculo. Bom pagador de dividendos. Dentro do setor de bancos são um dos melhores. A gente tem a TE11, que é elétrica, pagando 10,36. E a gente vai vendo todas as outras por aqui. Ó. V23, já comentada. Ecor 3. Ecor 3 tem um risco governo.
V24, PSSA3, que a gente comentou, Banco do Brasil, Copel. Essas seriam as principais empresas pagadoras de dividendos aí. Isso para montar uma carteira de dividendos. A outra alternativa, basicamente, seria fazer o quê? Seria trabalhar com um ETF. O que é um ETF? O XPTD11. O XPTD11 é um ETF, tá? Basicamente é um pool de ações. Esse pool de ações, ele busca comprar ações que são boas pagadoras de dividendos e prover esses dividendos para as pessoas. XPTD11. E aí a pessoa não precisaria nem estar escolhendo efetivamente os papéis que estariam pagando esses dividendos. Deixa que o pessoal lá da gestão dessa ETF faça a escolha. O pagamento então acaba acontecendo aqui, ó. Veja que já pagou 1, 2, 3 dividendos no curto espaço de tempo que ele existe. Tá? XPTD11. Então é uma outra alternativa para quem quiser uma composição de carteira de dividendos bastante interessante, eu diria. Vamos voltar para cá. Muito bem. Pessoal, quem quiser estudar um pouco mais essa questão de fundamentos aí, entender um pouquinho mais, esse livro do Anderson Lueders, na minha opinião, é um dos melhores investimentos que o cara pode estar fazendo. O nome do livro é Investindo em Small Caps. Tá? O livro tem uma série de premissas muito simples, ele é extremamente bem escrito, ele é fácil de ler, ele é fácil de entender, é uma leitura gostosa, tá? E ajuda a dar várias pequenas observações de como escolher boas empresas para estar buscando exatamente esses sinais técnicos que eu apresentei para os senhores. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Nós vamos fazer um chat de profissionais liberais, geralmente no final, nas quartas-feiras. Tá? Vamos anunciar com antecedência. Os senhores já estão automaticamente convidados para que a gente possa estar conversando exatamente essas técnicas apresentadas aqui agora para os senhores. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, a gente pode também tentar resolver nos chats de position e no chat de swing trade. Meus chats de swing trade geralmente são quartas-feiras e quintas-feiras de manhã e sextas-feiras, final da tarde, que é o chat de position. Espero que os senhores tenham aproveitado o nosso treinamento de hoje. As dúvidas também podem ser esclarecidas pelo meu e-mail, se forem dúvidas mais pessoais, tá? Que é stormer@leandrostormer.com.br. Quem nunca trabalhou com ações provavelmente pode ficar com algumas dúvidas e aí a gente pode estar ajudando nos chats. No próprio fórum tem muita informação boa ali. Vale a pena estarmos trocando experiências naquele local. Grande abraço a todos, um bom descanso, tudo de bom, até mais.